Olá, estou gravando esse vídeo para responder a algumas perguntas que a Alice me enviou hoje à tarde e me informando que está realizando um trabalho na escola a respeito do tema de doação de órgãos e transplante e que eu vou tentar esclarecer através desse vídeo as suas dúvidas. Primeira pergunta que ela me enviou: como você pode se tornar um doador de órgãos? Bom, é bem simples, basta que a gente converse com a nossa família e manifeste em vida essa intenção, essa vontade de ser doador, caso a gente venha a falecer, tá? É muito simples, basta que a gente informe a nossa família, pois será ela a responsável pela autorização da doação, né, dos nossos órgãos. Quem não pode doar? Atualmente são poucas as contraindicações absolutas que excluem um potencial doador de órgão. Tá? Dentre elas eu poderia citar aqui 4 situações. Um doador portador de doenças e tumores malignos, tá? Sorologia positiva para HIV, portadores de HIV, uma infecção ativa não controlada, uma sepse, por exemplo, tuberculose em atividade seria uma outra situação, tá? Mas mesmo dentro dessas situações que eu falei, alguns tumores malignos podem não ser uma contraindicação, como tumores cerebrais, tumores malignos de pele, como o carcinoma base celular e até o carcinoma in situ do colo uterino, tá? Então, atualmente são muito poucas as restrições para que um doador não seja efetivado a sua doação. O risco da rejeição de um órgão é frequente? Tá? Não, não é frequente, mas atualmente, por que não é frequente? No início dos transplantes não tínhamos muitos imunossupressores, as drogas, né, que hoje utilizamos para inibir a rejeição. Então a rejeição era um episódio muito frequente que levava à perda do enxerto e até mesmo ao óbito do paciente. Atualmente dispomos de várias medicações modernas, mais potentes, e que o índice de rejeição caiu muito, tá? Permitindo que o transplante seja uma cirurgia rotineira, tá? Então o risco de rejeição hoje dos órgãos não é frequente. Qual o procedimento para ser realizado com a pessoa doadora antes do processo? Bom, depende. Um doador em vida é um tipo de processo, o doador falecido é outro tipo. O mais comum hoje é o doador falecido. Então a equipe, a CIDOT, que a gente chama Comissão Intra-Hospitalar de Transplante de Órgãos, vai até o local, né, conversa com a família, faz a entrevista familiar e, se a família autorizar a doação, é seguido o protocolo para que efetive a doação. Realizados exames clínicos, exames laboratoriais para ver se esse doador pode ser, né, efetivada a doação dele. Tá? Já o processo em vida, um doador intervivo, que a gente chama, é um processo diferente, né? Tem outras indicações, outras contraindicações. É um processo um pouco diferente. Tá? Qual o tempo de isquemia do órgão? Bom, isso depende do órgão e depende também da solução utilizada para a preservação desse órgão. Mas, de modo geral, eu posso citar que para o coração, por exemplo, ele aguenta um tempo de isquemia fria em torno de 4 horas. Para o pulmão, de 4 a 6 horas. O fígado, em torno de 12 horas. O intestino, de 6 a 8 horas. Pâncreas, até 20 horas. Os rins, até 24, 48 horas, dependendo da solução de preservação. E vasos sanguíneos, por exemplo, até 10 dias. Né? Então tem um tempo de isquemia bem alongado nesse caso. Tá? Mas para órgãos como o coração, o fígado, é uma corrida contra o tempo. Tá? Realmente o tempo de isquemia conta muito na evolução, na resposta desse órgão quando é implantado. Eu posso doar para alguém conhecido, mesmo tendo pessoas à frente de mim na fila? Bom, você pode doar para alguém conhecido em vida, mas isso é um processo de doação intervivo, que a gente chama. Tá? O mais comum é a doação, né, do doador relacionado, doador entre a família, tá? Desde que seja compatível. Isso é muito mais comum, por exemplo, no transplante renal, transplante de rins, tá? Em que um familiar doa para o outro familiar,
né, que está na fila de hemodiálise, fazendo hemodiálise, na fila de transplante de rim. Tá? Para fígado é um pouco menos comum, mas também existe, principalmente para as crianças, em que a oferta de órgãos, né, de fígado compatível com a criança é muito mais raro. Então, o transplante intervivo para as crianças é mais comum. Tá? Mas eu posso doar para alguém conhecido? Pode, mas tem que passar pelo comitê de ética do hospital, né? Uma autorização também da justiça, tá? Não é tão simples quando é um doador não relacionado, que a gente chama, só por conhecimento. Bom, isso não tem a ver com a fila, tá? A fila é para doadores, para receptores cadastrados esperando o órgão de um doador falecido, tá bom? Após o transplante, como é a vida e os desafios enfrentados pelo paciente? Bom, ele precisa, desse paciente, fazer um acompanhamento para o resto da vida. Tomar as medicações imunossupressoras que inibem a rejeição, realizar exames frequentemente, tem que continuar cuidando da sua saúde, tá? Porque se esse paciente ganha peso, se ele não pratica atividade física, ele pode incorrer em outras doenças, né, como a hipertensão, diabetes, tá? Então ele precisa fazer um acompanhamento para que não tenha outros problemas, além do transplante, tá? Que ele também pode ter rejeição e por isso ele não pode nunca parar de tomar a sua medicação, pelo risco de perder esse órgão transplantado, tá? Bom, eram essas as perguntas que ela me enviou, espero ter atendido, respondido às suas dúvidas, tá? E se tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Um abraço.